esse celular foi lançado, ele é melhor que o meu atual? Como que eu comparo os dois celulares? É isso que você vai aprender a partir de agora, tá? E é muito simples, gente. Primeira coisa que você deve fazer é pesquisar a ficha técnica de um dos celulares que você quer comprar. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no Google, né? Vou entrar aqui no aplicativo do Google, certo? E vou pesquisar o quê? Ficha técnica S23 Ultra, ok? Eu quero comparar o S23 Ultra pelo S24 Ultra, ok? Então eu pesquiso ficha técnica por um celular, S23 Ultra, faça a pesquisa. Vai cair nesse site aqui, ó, Tudo Celular, tá vendo? Tudo Celular. Você vai entrar nele, é esse aqui que a gente está querendo. Ah, Bruno, apareceu uma propaganda. Pula a propaganda. Você tem que ver aqui, ó, Tudo Celular, tudocelular.com, tá vendo? Ficha técnica. Então você entra nesse link. Beleza, ó, entrei nesse link aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a parte onde dá para fazer a comparação. Porque esse site aqui, uma das vantagens dele, né, é você fazer a comparação de dois celulares diferentes. Então, no computador eu sei como é que faz. Vamos ver aqui no celular. Ficha técnica, aqui, ó. Comentários, tá aqui embaixo, escrito embaixo de ficha técnica, comparar. Vou apertar aqui comparar. Ah, Bruno, mas ficou muito pequeno. Não tem problema, tá? Ele entrou como se fosse no modo computador, né? Então eu vou dar um zoom aqui nessa parte, ó. Então tem o S23 Ultra, certo? Aqui, ó, S23 Ultra, 6100, e eu quero comparar com outro. Aí eu digito aqui o outro celular que eu quero comparar. Então aqui, ó, S24 Ultra. E vai aparecer aqui embaixo, ó, Samsung Galaxy S24 Ultra. Tá vendo? Aí você aperta nessa opção aqui de baixo. E vai carregar. Agora tem dois celulares, tá vendo? Então o da esquerda é o S23 e o da direita é o S24. Aí sim agora a gente vai conseguir comparar. Se a letra estiver muito pequena, você pode dar um zoom na tela e comparar aqui, ó. Então o sistema operacional, o S23 vem com Android 13 e o S24 vem com Android 14. E aí você consegue ir comparando, né? O peso está basicamente um pouquinho, né, 2 gramas mais leve, ó, o S24. E aí você consegue ir vendo, ó. Então, o que eu vi de algumas coisas interessantes sobre esses dois? Tá? Sobre esses dois. O que eu vi? Aqui, ó, nessa parte, principalmente do processador, a diferença é muito pequenininha, tá? No S23, ó, você tem 1x, 2x, 2x, 3x, então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 núcleos que tem no processador. E aqui ele vai falando, ó, um núcleo 1x de 3.36 GHz. E no outro, um núcleo de 3.39. Então, 3.36 para 3.39. Então, aumentou 0,03 GHz. Muito pouco. E aí, se você olhar os outros, também teve um ganho aqui, ó. Claro que a tecnologia também foi um pouquinho diferente, né? Então, Cortex X3, aqui é o Cortex X4. Não vou entrar aqui nessa parte técnica, explicando certinho todos os detalhes. Não vou entrar nessa questão, tá? Mas aqui, por exemplo, A715, A720. Tá vendo? Cortex A720. Então, teve um upgrade na tecnologia do processador. Se você for olhar aqui embaixo, ó, chipset, que seria como se fosse o chip, né, interno. Você tem aqui o Snapdragon 8, geração 2, e aqui o Snapdragon 8, geração 3, tá? E aí você tem alguns ganhos ali de melhoria. Mas, vendo assim, o ganho de processamento é muito pequenininho, tá? Não muda quase nada ali no desempenho do celular. Então aqui está falando do GPU, ó, teve uma diferença, né, o Adreno 740 para o Adreno 750, mas e na memória RAM? 12 GB, 12 GB, mudou nada. E por aí vai, tá?
Outra coisa que eu percebi que mudou, aí teve realmente um salto, que foi na questão, ó, tela, tudo igual, ó. 6.8, 6.8, a mesma resolução, o mesmo PPI, tudo igualzinho, tá? Agora, na qualidade da câmera traseira, eu vi uma diferença. Olha só, são 1, 2, 3, 4 câmeras, geralmente, que você tem no Galaxy S24. Então você tem uma de 200 megapixels, uma de 10 e uma de 12, cada uma com um ângulo, né? Se você for olhar o S24, olha só, 210, 10, 12. 250, 12, 10. Tá? Então teve um ganho, principalmente na segunda câmera, de 10 megapixels para 50 megapixels. Aí o ganho foi alto. E também a resolução da foto, né? A resolução da foto, ó, de 12.000 por 9.000 e passou para 46.000 por 12.000. Então teve um ganho de qualidade em densidade de pixels numa foto. Ou seja, a foto tem mais pontinhos, portanto a foto tem uma qualidade melhor no final das contas, tá? Mas se você olhar as outras coisas, tem coisa que eu estava vendo aqui, ó, que o celular S23 é até melhor, né? Deixa eu pegar aqui um ponto, ó, que eu estava reparando. Então aqui estabilização óptica, aqui ó, zoom óptico. O que é o zoom óptico? É o quanto dá de zoom para aproximar na tela, né? No S23 você tem 10x, aproxima 10 vezes do objeto que você está querendo tirar foto. No S24 aproxima somente 5 vezes, a metade, gente, a metade. Então tem pontos sim positivos do S24 e tem pontos positivos do S23, tá? Muita coisa mudou muito pouco, tá tudo igualzinho. Parece, gente, assim, o que eu percebo, tá? O que eu percebo dessas mudanças é que eles vão lançando sempre uma coisinha diferente a mais. Uma coisinha diferente a mais, uma coisinha. Então eles sempre, todo ano, eles vêm com um celular novo, eles fazem um escarcéu. Nossa, lançamos o S24 e é o melhor celular da história do mundo. E aí você vai ver, mudou pouquinha coisa na prática. Aí o sistema que está nele também vai ser atualizado para o S23, e aí algumas coisinhas. Então o que eu vejo hoje em dia é que as empresas têm que vender cada vez mais celulares. Correto? Correto. Então, como que elas fazem para que a pessoa sempre troque de celular? Aí a gente entra no capitalismo ali, naquela coisa do consumismo, né? No consumismo. A gente tem que fugir do consumismo, gente. A gente não tem que ir nessa onda. Por exemplo, falando aqui diretamente para o César, né? César, o S23 Ultra já é um celular topo de linha que para você, se você não quiser trocar de celular, vai durar 5 anos ou mais, tá? É só continuar utilizando ele, fazendo as manutenções em dia, cuidando do armazenamento, tendo cuidado para ele não cair e não estragar. Ele vai durar muitos anos. A gente não precisa cair nessa onda consumista de sempre ter que trocar de celular. As empresas, elas conseguem fazer isso. Como? Duas formas. Duas formas que as empresas conseguem nos obrigar a trocar de celular. Quais são? Vocês sabem? Escreve... se você sabe o que é. Escreve aí no chat se você sabe o que é que essas empresas fazem, né, de celular. A Samsung, a Motorola, o que elas fazem para a gente ter que trocar de celular? Elas fazem duas coisas. A primeira coisa, elas fazem atualizações. Então elas pegam o seu celular e vão atualizando o sistema. Aí atualiza. Aí sai uma nova versão do sistema Android e eles mandam para o seu celular. Cada vez que o celular é atualizado, ele fica mais lento. Não sei se vocês já repararam isso. Ou às vezes ele pode começar a travar, ou pode ser que comece a dar um probleminha. E essas atualizações meio que são obrigatórias, né? O próprio celular ele fica te mandando um aviso, atualize. E se vocês não atualizam, né? E se eles não atualizam, se você não atualiza o celular, começa a dar problema, né? Começa a dar problema no seu celular.
Por quê? Porque se você não está com uma versão atualizada do sistema, os aplicativos que estão instalados no celular começam a não funcionar direito, né? Então, como que as empresas fazem? Elas vão lançando atualizações para o seu celular ficar mais lento, para que você pense assim, ó, meu celular tá, nossa senhora, tá muito lento, preciso trocar. Só que o seu celular é muito potente. O seu celular, ele é tão potente quanto um notebook. Só que o notebook dura 10, 20 anos. O celular dura 2, 3. Tem uma coisa errada, não tem? São as atualizações, que conscientemente eles lançam uma atualização para o seu celular ficar mais lento. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é sempre todo ano lançar um celular com uma coisinha nova e falando que mudou tudo. Mas não, tá? Isso não é verdade. Na verdade, as empresas, elas poderiam facilmente lançar um celular que durasse 10 anos, se elas quisessem. Mas não é interessante para elas, porque elas querem que você troque de celular todo ano. Então a gente está preso nisso, né? Então essa é a realidade sobre a tecnologia e sobre o celular, a atualização e tudo mais. Tá bom? Mas, falando diretamente para o César, se você desejar trocar de celular, tudo bem. Ele vem com algumas coisas a mais, alguns recursos a mais, principalmente questão de software, né? Principalmente questão do sistema do celular. Mas o S23 também vai receber essas atualizações do mesmo jeito. Tá bom? Então pode ficar tranquilo com isso. Beleza? Agora, se você está tranquilo com o seu celular e está dando para tirar foto, não quebrou nem nada, continue com ele. Vá indo até onde dá com o celular. Quando você achar que, nossa, já está insuportável de mexer, aí você vai e troca. Essa é a sugestão que eu te dou. Agora, se você quiser trocar, aí você está livre para isso, né? O celular, o S24, está R$ 9.000. Tá? E o S23 está a 6.155, mais ou menos nessa média.